Não ir na manada, pensar na frente. Então você começa a perceber, tem uma demanda aqui, tem uma demanda aqui, uma demanda aqui, opa, pera um pouquinho. Isso aqui acho que vai crescer bastante. E se articular. Então, olhar para frente, olhar para o futuro, é essencial, é fundamental. E capacidade ou visão empreendedora. Tem que ser empreendedor. A gente entregou um teste aí, não sei se todo mundo fez. Já fizeram o teste? Não. Tem alguns minutinhos para eles fazerem isso? 5. 5 minutinhos. 5 minutinhos. Quem ficou entre 15 e 21? Só para conhecer, levanta a mão quem ficou entre 15 e 21. Tá. Significa dizer que a maioria ficou entre 7 e 14, é isso? Então, quem ficou entre 7 e 14 tem uma situação interessante. O que diferencia um sanduíche? Vou imaginar que você vai ali na lanchonete, você pede um misto quente. Né? Na lanchonete pede um misto quente. Qual é o diferencial do misto quente? O que vai fazer com que o misto quente seja melhor, mais atrativo ou menos atrativo? Hã? O queijo presencial quente. O recheio, né? O recheio. Por quê? Os dois pedaços, os dois lados, as duas bandas do pão são iguais. Então qual é o diferencial? É o recheio. Então, quem ficou nesse é o recheio do empreendedorismo. Significa que vocês podem fazer diferença. Vocês ainda não são, como diz aqui, tem intenção, falta ainda algumas coisas importantes. Não consegue administrar a equipe, mas gosta de enfrentar desafios, mas sente insegurança. A insegurança, ela é parte da nossa vida, parte da vida das pessoas. E ela tem maior ou menor intensidade em função da capacidade de decisão que a gente tem. E para ter capacidade de decisão, a gente precisa ter conhecimento e habilidade. Então, muitas vezes, a insegurança, ela parte, ou ela é decorrente da nossa baixa habilidade. Agora, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente tem que olhar o seguinte. Então, tem gente que é empreendedor, tem gente que é administrador e tem gente que é técnico. Agora, é possível ser empreendedor, administrar bem e usar a parte técnica. Então, o empreendedorismo é uma habilidade que diferencia as pessoas. Agora, o empreendedorismo tem umas coisas que são muito importantes. Ele tem a capacidade de criar. E ele vive no futuro. Você está sempre pensando no futuro. Está sempre olhando para frente, está tendo sonhos. Quem vive no futuro é quem tem sonho. Quem não sonha não vive no futuro. Quem não sonha vive o presente hoje. Um administrador, o padrão, né, ele é pragmático, vive no passado, quando muito no presente, né? Se mete da questão da contabilidade, né? Não sei quem tem alguém daqui da área de contabilidade, que é contabilista e tal, né? Quase, as ciências contábeis, né? Então, eu fiz ciências contábeis já faz alguns anos, né? E eu percebo que o pessoal do próprio conselho tem procurado fazer um trabalho muito forte para mudar o perfil, né, do contabilista. E não ficar só olhando o que foi, né? Muito pelo contrário, a gente visa mais até o futuro. Isso, exatamente. O guarda-livro, né, o registra-fatos não existe mais, né? Porque para a contabilidade das empresas, fluem todas as informações da empresa. Então, a capacidade que o contabilista
precisa ter é usar essas informações de forma a projetar o futuro. Tá? E o técnico é aquele que executa, aquele que faz as coisas acontecer. Eu coloquei aqui duas figuras para desafiar vocês e brincar com vocês. Aqui todo mundo conhece, né? Conhece? É um ícone, né? Steve Jobs. Tá? Esse aqui só eu conheço. Esse aqui é o seu Gaspar. O seu Gaspar, ele é um vendedor de peixe na praia da Redinha, lá em Natal. Ele estava um dia lá e estava sentado e viu o seu Gaspar passar. E ele passava com 2 peixes grandes e alguns peixes pequenos. E eu gosto muito de conversar com as pessoas. Mas, seu Gaspar, me explica como é que é esse negócio aí. Aí ele falou assim, ontem eu ganhei 95 e gastei 50. Então só teve um resultado de 45. Então, ele foi gerador de riqueza. E o seu Gaspar tem uma característica. Ele não é empregado de ninguém. Ele compra o peixe lá dos pescadores e sai vendendo. E aí ele falou, bom, esse aqui era 60, esse aqui, não, esse é maior, era 60, esse aqui era 50, e esse aqui ele vendia por 30, tinha uma rede aqui, tinha 5 ou 6 peixes. E ele caminhando atrás. Passou um tempo, eu fui andando, e depois eu encontrei o seu Gaspar aqui, o que ele fez? Estava difícil de vender isso aqui, ele cortou o peixe, está vendo aqui, ó? Ele cortou e levou para vender nas barracas. O que ele fez aqui? Ele olhou o mercado, porque ele passou uns peixes vendendo, e ele percebeu que naquele dia o mercado não estava favorável para ele. Então ele mudou a forma. Ele alterou a característica do produto. Porque cortando, ele levou para as barracas e vendeu nas barracas em pedaços. E a gente vai lá e compra, e come, e paga. Eu achei super criativo esse negócio do seu Gaspar, né? Aí, dessa vez quando eu encontrei, ele já tinha barateado R$10 aqui nesse peixe. Então eu fiquei pensando, o que ele faz? E como ele, milhares de pessoas fazem isso no dia a dia, né? Dia a dia. São pessoas criativas. Né? Agora, qual é a grande diferença do seu Gaspar? Ele nunca foi à escola. Não tem nem primário completo. Vive aqui, tem pouco conhecimento. Mas tanto esse tem criatividade como esse tem criatividade. O que faltou aqui? Eles têm criatividade. Eles enxergaram o mercado, o seu Gaspar também enxergou o mercado. Ele foi lá, viu o mercado, viu que o mercado daquele dia não estava legal, ele baixou o preço. Ele viu que o mercado não estava comprando aqui toda a redinha de peixe, ele desceu e cortou. Foi vender lá nas barracas, ele vendeu nas barracas. Esse aqui é empreendedor? No sentido nato, ele também é um empreendedor. Tá? Porque ele assume riscos, ele não é empregado. Porque ele corre o risco. Por isso ele baixa o preço, ele vai baixando o preço. Se o mercado não está comprando, então o que falta para ele? Falta técnica gerencial, falta informação gerencial, falta conhecimento, falta estrutura. Por isso que esse aqui é um ícone e esse aqui meu ícone. Eu tirei a foto e uso essa foto em alguns momentos para mostrar o seguinte: ambos são criativos, só que esse aqui teve mais sucesso do que esse aqui. Será que é porque esse aqui nasceu no Brasil? Não, não é. Hoje também tem um cara que nasceu no Brasil, chamado Lécio Cosentino, que começou como office boy na Microsiga, office boy não, estagiário, desculpa. Começou como estagiário na Microsiga,
e hoje ele é o dono da TOTS, que é uma empresa de 1 bilhão de faturamento, capital aberto, com atuação internacional. Então, gente, muitas vezes, né, a gente depara com pessoas, gente, que é criativo, que é empreendedor no sentido, ele assume riscos, tá? Isso tem preço e não tem sucesso. Tem sucesso. Quando muito, ele vive lá. Quando muito, ele consegue se sustentar. Então, a gente tem, muito mais histórias, eu vou mostrar rapidamente aqui, a gente tem muito mais histórias de sucesso. Mas as histórias de sucesso, elas passam por alguns pontos que são essenciais, que a gente vai mostrar aqui. Tem que ter iniciativa. Então, o seu Gaspar teve iniciativa. Eu não vou ser empregado. Mas tem que ter visão. Ele não tem visão. Ele só vive o presente. Ele compra o peixe todo dia, de manhã, e sai vendendo na praia. Na época de alta temporada, ele vende mais. Na época de baixa temporada, ele vende menos. Lá mesmo nessa praia, também conversei com um outro grupo, que é uma pessoa que vende paçoca, docinho, essas coisas na praia. Esse pessoal criou uma cooperativa. Então, o que eles já fizeram? Já se articularam. Então, ele tem coragem? Tem coragem. Ele tem firmeza? Ele não tem firmeza. Não tem. Ele vive o dia a dia. Ele tem decisão? Tem. Quando ele tomou a decisão de não ser empregado, de fazer isso, ele tem atitude de respeito às pessoas? Num sentido, sim. Um outro não, porque você viu onde é que ele estava cortando o peixe? Na areia. Aquilo para ele, para o mundo dele, aquilo é real. Aquilo é real para ele. Tem capacidade de organização e direção? Não tem. Não tem. Por isso que um tem sucesso e o outro não tem sucesso. Então, para você crescer, aí tem que ser perseverante, tem que ser determinado, tem que ser aprendido, tem que ser flexível. E tem alguns pontos que são importantes, organização, foco. Tem alguns estilos aqui, vou falar de novo, planejador, ser perspicaz, ser objetivo, produzir, fazer acontecer. Estrategista é olhar futuro, né? Aqui é olhar futuro. Mas aqui é importante. 3 tipos de atividade, de habilidade. Técnica, gerencial e características pessoais. Gerencial, gerenciamento e disciplinado, assumir risco, ser inovador. Então, o que a gente precisa para ser empreendedor? Conhecer-se a si próprio. É verificar se tem o perfil. Ser criativo, olhar de novo. Ó, veja que tem sempre, quando a gente fala lá na gestão, por isso que quem tem sucesso hoje, profissional, tem visão empreendedora. E aí, a gente mostrar logo em seguida, que a visão empreendedora é fazer acontecer. No negócio, no seu negócio, na empresa onde você trabalha. Rede de relações. Network. Verificar se pode iniciar, como fazer para iniciar o plano. Uma das grandes causas de insucesso é não montar um plano, não ter planejamento, não montar um plano de negócio. Às vezes eu estava num restaurante, aqui o restaurante, lotado com espera. Na frente tinha uma casa de chá, não tinha ninguém. Fiquei pensando, o que pode? Aquele empresário não teria o mínimo cuidado de fazer uma análise de potencialidade do mercado. Então vai fechar mesmo. Então precisa olhar as condições, ter um plano de negócio e capacidade para negociar e apresentar uma ideia.